Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point Podcast, canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala Feijão, fala galera. Olha lá, ó. De novo, caderno e caneta na mão. Bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, hoje é um episódio super especial porque temos aqui dois convidados muito especiais. César Feijão Benatti, Peter Bristotti. Muito É! bom! Hoje estamos fazendo algo diferente hoje, hein, Peter Bristotti? Vamos falar de um tema muito importante para a nossa profissão de técnico de voleibol, sem nenhum convidado. Que nós dois vamos trocar figurinhas aqui entre nós dois. Estou extremamente empolgado para esse episódio, hein? Eu acho que vai ser muito bacana. A gente vai tentar dar um panorama geral em vários universos diferentes sobre esse tema. Eu acho que Isso vai aí. ser muito bacana. Vamos nessa. É isso aí. Antes de falar do tema, a gente tem o recado da nossa patrocinadora aqui, nossa querida Nexus Next, que é aquela empresa espetacular representada por nosso grande amigo Lucas Negrin, que ajuda você a vir para os Estados Unidos de maneira legal, nesses tempos de muitas novas regras em relação à migração. Você tem que consultar uma pessoa competente e que faz um trabalho super sério nesse ramo de atividade, que é o Lucas. E ele vai te dar as quantas possíveis maneiras de vir para os Estados Unidos legalmente, Peter Bristotti. 187. Cara, 187 possíveis maneiras, hein? O Lucas sabe o que ele está fazendo. E como eles têm um novo parceiro, um escritório de advocacia, um dos maiores lá da Flórida, quiçá nos Estados Unidos, eles Hum, estão facilitando pra caramba aí os pagamentos dos processos, né? Que é um investimento bacana, que é uma mudança grande de vida, mas se você quiser vir para os Estados exato. Unidos morar, trabalhar, investir aqui nos Estados Unidos, falem lá com a Nexus Next que eles são os caras, o Lucas Negrin e o grande professor Marcel, né? Marcel Franck, que também faz parte do time da Nexus Next. Então, acesse o QR Code e entre em contato com eles. E hoje o tema é plano de jogo. Nós vamos Hum. debater em como que a gente se prepara para os nossos jogos, com quais informações a gente tem que colher. Caiu meu lápis aqui. Quais informações que a gente tem que colher, como que a gente vai colher essas informações, quais aspectos, quais elementos são importantes em cada categoria, na base, no universitário, no profissional, o que que a gente tem que fazer para construir um belo de um plano de jogo, né? Peter Bristotti, a minha primeira indagação aqui sobre plano de jogo é a sua indagação, na verdade, porque o roteiro é você que faz a primeira pergunta. Olha eu já cortando. Pô, Uau, Feijão, vamos, se vamos liga, lá né? então. Acho que primeiro a gente precisa definir, principalmente para a galera que está começando a trabalhar com voleibol agora, o que que é plano de jogo, né? O que é Que é plano um de plano de jogo, jogo e por exatamente. que fazer um plano de jogo? O que que Uhum, você acha, César, que é um César Feijão Benatti, o que é plano de jogo? uhum, E porque o nome pode ser, a gente pode entender de forma superficial, né? Exatamente o uhum, que o sem nome dúvida. diz, mas a gente pode entender com várias camadas de complexidade. E depois, por que fazer um plano de jogo? Então, o que que você acha? Exatamente. É isso aí. Um plano de jogo é nada mais nada menos que você estudar o seu adversário e estudar o seu próprio time a fim de trazer vantagens para o seu time na hora do jogo, certo? Então, existem muitos sistemas de jogo que você aplica, muitos sistemas de jogos que o seu adversário aplica, e isso traz tendências. A gente fala muito de tendências no voleibol, tanto tendências individuais, como, por exemplo, de ataque, de distribuição de levantador, tendências por posição, tendências de sistemas, como o meu time e o time adversário joga em relação ao seu sistema ofensivo, seu sistema defensivo, e como que eu vou armar a minha equipe tendo todas essas informações a fim de ganhar uma pequena vantagem sobre o meu adversário. Então, eu acho que quando a gente começa a coletar esses dados, a gente começa a ver algumas possíveis tendências que a gente pode
ou explorar do nosso lado, né? A gente treinar para ficar melhor nesse tipo de sistema ou ação, e como que o adversário, como que a gente vê as fraquezas do nosso adversário e como que a gente pode usar isso ao nosso favor, tá certo? E qual seria a sua resposta para essa pergunta? Como que, o que é um plano de jogo e como, por que fazer esse plano de jogo? Ah, boa. Eu gosto de fazer essa comparação como se fosse um raio-x, ou melhor, uma ressonância magnética Uma ressa- computadorizada. Então você pode ter Correto. essas duas visões, tanto da sua equipe como a do adversário. Né? Então, o plano de jogo é aquilo que a gente vai fazer no jogo para tentar vencer. Para isso, a gente precisa primeiro conhecer a nossa equipe. Então, eu sugiro que a gente sempre faça essa análise do macro para o micro. Porque se a gente ficar, né, mas a gente vai falar disso depois, mas grosso modo, analisar os grandes fatores que influenciam no jogo primeiro, então seja da nossa equipe, do adversário, e depois a gente vai particularizando. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Mas você pode ter essa análise bem superficial, então se a gente falar de um raio-x, o Uhum. raio-x a gente vê osso, né, e algumas articulações, mas você não vê músculo, você não vê os órgãos internos, você não Uhum. vê muitas coisas. E quando você faz um exame, né, um exame mais potente, mais minucioso, você pode detectar mais detalhes que às vezes aquela primeira análise não deu conta. Então, concordo com você. Como que a gente faz para explorar e aumentar as nossas potencialidades, as nossas forças, explorar as fraquezas do adversário, ou, ainda antes disso, como que nós podemos colocar a superfície, né? Fazer o adversário mostrar as suas fraquezas, que pode ser que às Uhum. vezes a gente não saiba quais são as fraquezas, ou porque o adversário vai tentar esconder, da mesma forma que nós vamos Sem tentar dúvida. esconder as nossas fraquezas, o adversário também vai tentar. Então, como que eu exponho essas fraquezas? Então, a gente pode fazer testes também durante o jogo para saber se aquilo é uma fraqueza ou não, porque às vezes a gente não identificou todas as fraquezas, né? Então, Perfeito. potencializar as nossas forças, esconder as nossas fraquezas e fazer o contrário com o adversário. Explorar os pontos fracos do Uhum. adversário e tentar minar ou minimizar os pontos fortes do adversário, porque a gente quer vencer o jogo. Exatamente. E aí, no nosso roteiro aqui, a gente tem aqui quais elementos são importantes para preparar um plano de jogo. Como que a gente começa a pensar em quais pilares, quais Uhum. fatores a gente vai analisar a fim de construir essa possível, hein? Anotem essa Hum, palavra aí, essa possível vantagem, porque teoricamente o adversário também vai fazer isso com a gente. Então, a gente vai falar primeiro da base. Então, Peter, você que trabalha com a base já há muitos anos e ainda está trabalhando nesse universo, desde meninas de 10, 11 anos até meninas de 18. uhum. Quais elementos são importantes para a gente construir um plano de jogo nessa faixa, não na faixa etária, mas nesse universo de voleibol Nesse de base? universo. Ah, muito legal. Eu acho que, como eu disse antes, a gente precisa começar no macro, aquilo que Uhum, salta aos olhos, e aos pouquinhos a gente vai particularizando até a gente chegar na uhum, minúcia. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer na base é detectar quais são as características fundamentais da nossa equipe, uhum, como equipe como um todo, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma equipe que é bem alta deve ter uma tendência maior de bloqueio de ações que acontecem por cima da rede de forma mais agressiva. Então, talvez a gente tenha um saque um pouco mais potente, talvez a gente possa ter um ataque um pouco mais agressivo, um bloqueio mais presença, e talvez a gente possa, apesar de cobrir mais quadra por causa da envergadura, talvez na base a gente possa ser um pouco mais lento nos deslocamentos, porque quando a uhum. gente lembra de falar de base, Interessante. que é diferente do adulto, no adulto, uma equipe mais alta quase que sempre vai ser uma equipe mais potente, quase sempre. Mas na Uhum, base, como as crianças ainda estão em desenvolvimento,
A gente precisa lembrar que aqueles que são maturadores tardios podem demorar mais a desenvolver níveis de força, de coordenação. Então, por isso que eu sempre digo que na base é um talvez. Você pode ter uma equipe alta que já seja maturadora precoce, ou pode ser maturador tardio. Então, a gente pode ter esses dois perfis. Uhum. Ao mesmo tempo que se a equipe é menor, mais baixa, talvez seja uma equipe que a gente costuma dizer que varre a quadra muito bem, porque os mais baixos tendem a desenvolver coordenação motora de uma forma mais rápida do que os mais altos. Então, são equipes que normalmente têm muito controle de bola, são aquela equipe chata de jogar, né? Não vai me bloquear, mas a bola não cai. Então, se a minha equipe é desse tipo, então talvez eu invista um pouco mais no controle de bola, não que eu não vá investir com as mais altas, mas talvez seja isso que vá me garantir maiores possibilidades de jogar, né, de perseguir a vitória, né, de buscar a vitória. E fazer isso também com o adversário. Então, se a minha equipe é alta e eu vou jogar contra uma outra equipe alta, eu faço um plano de jogo. Se a minha equipe é mais baixa e a outra equipe é mais alta do que a minha, talvez o plano de jogo seja diferente. Então, analisar qual é a característica, quais são as características elementares da minha equipe, baseada no perfil físico da equipe, baseada no perfil técnico da equipe, nos níveis, né? É uma equipe que é rápida, que é forte, que é lenta. Então, essa acho que é a primeira questão na base, é a gente analisar esse perfil mais geral da nossa equipe e do adversário. Esse, então, seria a camada mais externa, eu acho. Depois, aí a gente vai partir para uma questão mais, aí então, do jogo mesmo, né? Sistemas ofensivos e defensivos. E aí, isso, a partir daquela primeira camada, eu já consigo tentar identificar se a minha equipe ela vai ser uma equipe que está mais para uma equipe ofensiva ou está mais para uma equipe defensiva, baseado nessas questões que eu analisei antes. Não significa que se a minha equipe é baixa, que eu não vou investir nas questões ofensivas, porque a gente sempre fala, né, que o que determina, ou você vai ter mais chances de vencer o jogo se as suas ações ofensivas e defensivas forem equilibradas. Não pode Uhum. nem ser tanto para um lado, nem tanto para o outro lado. Sim. Mas eu já sei que eu tenho uma tendência, numa equipe mais baixa, a ser uma equipe mais defensiva, talvez. Ser uma Uhum. equipe que vai mais explorar bloqueio, explorar mais, né, colocar mais a bola em diferentes lugares do que uma equipe mais alta que talvez tenha um pouco mais de potência. Então, eu vou analisar as potencialidades dos sistemas ofensivos e defensivos, e aí a gente vai partir depois, que aí acho que é uma coisa mais universal para todo mundo, que é você analisar, né, as cadeias de side out, cadeias defensivas, onde que eu estou rendendo mais por rotação, por set, ou mesmo por escalação da equipe. Às vezes eu tenho um sexteto na quadra que funciona, que tem uma cara. Às vezes eu troco duas atletas, ou dois atletas, dá uma outra cara para a equipe. Por exemplo, quando você troca um levantador, na base, você, Total. você muda completamente o perfil ofensivo da equipe. Você pode ou aproximar os sistemas ofensivos e defensivos, ou distanciar. Fazer o seu sistema ofensivo talvez ficar mais, mais exacerbado, mais importante. A gente vê muito na base, às vezes você tem uma levantadora que tem uma mão muito boa, mas ela não tem uma defesa tão boa. Ela não se desloca tão rápido. Joga bem com a bola na mão, não joga bem se ela tem que correr atrás da bola. Então, se eu preciso dessa levantadora na quadra, eu tenho que investir muito mais na qualidade da recepção para ela jogar com a bola na mão. Às Uhum. vezes eu tenho uma outra levantadora que é super rápida, isso acontece muito, né? Ela é super rápida, super serelepe na quadra, mas a mão não tá Serelepe. serelepe. Olha lá, Serelepe. primeira pérola do dia. Fazia uns 613 anos que eu não ouvia Mas a serelepe. mão da menina ainda não tá aquelas coisas. Então a gente acontece muito a heterogeneidade entre atletas da mesma posição acontece muito na base. E aí, aos pouquinhos, a gente precisa ter essa percepção, de ter paciência com Uhum. essas atletas, e aos pouquinhos a gente vai, não, quando eu digo equalizar, eu não estou querendo dizer uniformizar, porque uniformizar não é uma coisa muito legal, né? Cada um vai ter seu estilo, É. mas colocar todo mundo num patamar de jogo mais ou menos ali no mesmo nível para que a gente não tenha essas mudanças tão Uhum. drásticas. E
quando eu quiser fazer essas mudanças drásticas, aí vai ser porque eu quero, não porque eu não tenho alternativa. Uhum. Eu acho que vai um pouco por aí na base. E E você? eu até fiz um post esses dias, Hum, a semana passada, sobre quais dados coletar para um time hum, sub-15. boa. E aí Gostei eu muito até, desse post que você fez. e aí eu coloquei lá, eu até estou lendo esse post aqui, coletar dados por sistema. Uhum. E aí então fazer uma coleta de dados side out e breakpoint, né, o point score. Perdão. Isso vai te ajudar a ter uma boa noção de quais elementos do jogo em questão de sistemas estão funcionando ou não. Daí fazer uma pequena análise, tanto individual quanto coletiva, em relação à efetividade de ataque e, se possível, rastrear a distribuição das levantadoras, ou dos levantadores, no caso. Tá certo? E você acha que isso faz sentido? Você acha que isso é muita informação para o time sub-15? Você acha que se for mais para baixo faz sentido coletar esses dados? Se for para cima é pouco? Qual é a sua opinião em relação ao post que eu fiz? Antes de responder essa sua pergunta, eu vou dizer o seguinte, que é muito comum, e eu acho que ainda hoje, a gente fazer scout na base pensando em coletar os dados de acerto e erro. Então, quantos erros a minha equipe fez, quantos erros de ataque, quantos erros forçados, quantos erros não forçados. Apesar de eu achar essa uma métrica interessante, eu não acho que ela deva ser determinante na base, Uhum, visto que a gente precisa errar para aprender. uhum, Então, o erro ele faz parte integral do desenvolvimento do atleta. Então, eu acho que essa métrica do acerto e erro é uma métrica interessante, mas ela não deve ser a principal, né? O scout técnico que a gente fala, né? Individual principalmente. Porque às vezes se você estiver pensando no desenvolvimento do atleta a longo prazo, em algum momento você vai querer que aquele atleta que está errando bastante, ou que está errando mais do que o concorrente dele na mesma posição, que esse atleta fique na quadra para lidar com o erro, para aprender a lidar com a pressão. Porque se a gente sempre utilizar essa métrica como determinante de quem vai jogar, aquele atleta que precisa se desenvolver na situação de jogo sempre vai ficar em segundo plano. Sempre vai ficar em segundo plano. Então, dado que, pelo menos para mim, a meta principal das categorias de base é fazer o atleta querer voltar no dia seguinte, e eu fiz um vídeo sobre isso ontem. aham, É, ontem, eu digo aqui, ó, nós estamos gravando dia 17 de abril, eu fiz esse post no dia 16, eu gravei um vídeo. Como que a gente faz o atleta voltar? Ele tem que se apaixonar pelo esporte. Como que se certo. apaixona pelo esporte? Jogando. Então, se aquele atleta que sempre erra, sempre tiver menos chance de jogar, e aí eu tô sempre fazer um parênteses aqui, né? Eu não quero dizer se você faz parte de um projeto de alto rendimento, você vai ter que ganhar. Mas em algum momento, se você tiver como objetivo principal o desenvolvimento do atleta, você vai ter que ter esse atleta que tem mais dificuldade na quadra errando mais. E aí nesse momento, o scout de acerto e erro, você pode jogar ele pela janela. Eu não estou preocupado com isso agora, eu estou Hum, preocupado em desenvolver o atleta, dar oportunidade para esse atleta estar na quadra. Então eu acho que antes disso, e aí agora eu vou responder a tua pergunta, como eu disse anteriormente, essas camadas do plano de jogo, começar do macro para o micro. Então, a gente entende que o jogo tem basicamente dois sistemas, né? O uhum, ataque e defesa. Eu, ou não tenho a bola, então eu vou receber e vou pro ataque, ou eu tenho a bola, eu vou sacar e vou jogar na defesa. Então, entender como você disse lá no seu post, né? Como é que tá a minha equipe quando eu não tenho a bola? Como é que tá a minha equipe quando eu tenho a bola? Então, todas as métricas da equipe precisam vir primeiro, antes de eu me preocupar com o César, com o Peter individualmente. Então, foi o que eu propus lá no meu post. exato. Então, saber se meu side out está melhor que o meu breakpoint, ou point score, como a gente chama aqui, né? É Uhum, importante saber isso por rotação, para a gente saber talvez onde que eu preciso prestar mais atenção, onde que eu preciso fazer mais ajustes.
Então, acho que essa seria talvez a primeira métrica, é saber se a minha equipe, como é minha equipe, enquanto equipe, está atacando, está defendendo e por rotação. E Uhum. depois particularizar, começar a particularizar a partir daí. Se eu tô, por exemplo, na minha rotação 1, eu tenho dificuldade no side out, aí eu vou para a terceira camada, que é por que que eu tô tendo dificuldade no side out? O que que o adversário está fazendo, que está me colocando em uma situação de dificuldade? O que eu estou deixando de fazer, onde eu estou pecando, ou uma combinação dessas duas questões, esses dois fatores, para eu Uhum. estar empacado nessa P1. Sem dúvida. Então a gente começa do macro e vai particularizando até chegar na causa do problema. Isso é uma coisa que eu sempre digo, né? Se eu tenho um problema, para resolver o problema, e eu sempre faço essa série de perguntas para os meus atletas, né? Putz, você errou um ataque. Em vez de dar a resposta, a gente sempre fala muito sobre isso, né? Do feedback. Eu pergunto o porquê. Isso a gente faz pra gente também. Por que que você acha que você errou o ataque? Ah, porque eu fiz isso com o braço. Por que que você fez isso com o braço? E a gente vai perguntando os porquês até que perguntar por que não faça mais sentido. Ah, eu não vi, eu não percebi direito o levantamento e aí eu errei o tempo. Ah, então por que que você não percebeu direito o levantamento? Essa pergunta não faz mais sentido. Então a gente chegou na raiz do problema, que é eu não consegui identificar, ler o levantamento e a partir daí ajustar o meu timing. Então agora eu já sei qual que é a causa de por que que eu ataquei com aquele braço encolhido. Não é, é a coisa mais fácil pra gente falar, estende o cotovelo para atacar e a gente não vai na raiz do problema que pode Uhum. ser lá no levantamento, como que o levantador chegou para a bola e como que eu vou me ajustar para a passada de ataque. Isso também vale pra gente. Eu analiso o macro e eu vou perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até por que não fazer mais sentido, né? Perguntar o porquê não faz mais sentido. Então a gente começa do macro e vai para o micro mais uma vez. E aí a distribuição do levantador, só para finalizar essa parte, eu acho que ela é muito importante sim, mas primeiro da minha equipe, depois do adversário. Todas as análises eu preciso, principalmente na base, primeiro fazer da minha equipe, porque se eu analiso, ó, o adversário está fazendo isso, a gente precisa fazer aquilo, eu preciso me perguntar, a minha equipe é capaz de fazer o que precisa para neutralizar o adversário? E na base, muitas vezes a resposta vai ser ainda não. Né? Esse seria o plano A para neutralizar isso que o adversário está fazendo. A minha equipe ainda não consegue desenvolver o plano A. Então eu preciso ir para o plano B, para o plano C, para o plano D e trabalhar para que eventualmente aquele plano C se torne um plano, né, que eu saia do plano C para um plano B e eventualmente eu tenha a resposta mais direta possível para contrabalancear o meu adversário para tentar neutralizar. Então, às Uhum. vezes a gente precisa, pô, o adversário tá sacando para um. Vamos rodar para um quando soltar a bola. Minha equipe sabe fazer isso? Eu treinei para fazer isso? Pô, não treinei. Então, o que que a gente vai fazer? Ah, não dá para ser enquanto lança a bola. Vamos ter que já ajustar na hora ali, antes do saque acontecer. Então, não era o plano A, mas o plano B talvez funcione. Então, a gente precisa ter essa lista de prioridades nos planos de como que eu vou ajustar. Então, professor, professora, se você trabalha com a base, apenas um plano talvez não seja suficiente, porque você não sabe se a sua equipe vai ser capaz de executar aquele plano, se ela está madura o suficiente para executar aquele plano. E eu sempre digo, pular a etapa, talvez lá na frente isso vai te custar caro. E é interessante como a minha cabeça vai sempre mais para o alto nível, porque eu estou trabalhando mais com categorias adultas. O universitário aqui é adulto, né? Uhum. Então, a minha cabeça vai sempre para a análise mais do adversário do que do meu próprio time. Apesar de, obviamente, a gente fazer análises extremamente profundas do nosso time. Deixa eu fazer um parênteses e te perguntar. Quando você vai, isso é uma pergunta, ali, nem tá no nosso roteiro aqui, mas acho que vai encaixar bem. Quando você vai pensar no adversário, você tá partindo, isso é uma pergunta, você parte do pressuposto que a sua equipe já é capaz, já desenvolveu essas habilidades elementares, Uhum.
essa experiência, já tem essa experiência, esse caguete, o que quer que você chame, para conseguir contrapor o adversário? Sim, sim. A resposta é simples, sim. Hum, Principalmente no nível que eu estou trabalhando agora, hoje, 17 de abril, estou trabalhando com a equipe de vôlei de praia da LMU, que é uma das melhores do país. A gente tem menina que jogou Olimpíada no nosso time. Então, a gente opera num nível de excelência absurdo. As meninas são só para quem não acompanha o vôlei universitário aqui, quantos programas de vôlei de praia, mais ou menos, a gente tem aqui no país? uns 200, E qual que é o ranking da LMU hoje? 4. Então, galera, só pra dar uma contextualizada no nível que esse cara trabalha. Não, a gente tá trabalhando num nível muito alto hoje em dia. Não é vôlei de quadra, mas a análise do vôlei de praia é, se bobear, mais profunda ainda do que o vôlei de quadra, porque tem muitos. O vôlei de praia não é tão pré-definido com passagens e tal. Tem muito mais elementos, muito mais variações táticas Interessante. para a gente analisar, apesar de ter duas pessoas só jogando o jogo. Hum, Mas tem muita ação ofensiva que é variável, muita ação defensiva. Num rally você pode ter 5 diferentes ações legal. completamente diferentes, entendeu? Enquanto o vôlei de quadra você tem ali 3, 4 ações que vão acontecer sempre em cada passagem. Então, o nível de análise que a gente está fazendo hoje em dia é absurdamente complexo. Tem horas que eu falo, meu Deus, que isso, cara, que tá na minha frente. Então, sim, a gente parte do pressuposto que nossa equipe é qualificado o suficiente para a gente poder, é, poder, É o é, passo adiante já, poder né? dar o passo adiante, fazer uma estratégia para jogar contra aquele determinado time. Porém, a gente nunca deixa de fazer análise no nosso próprio time. Hum, Então, aqui a gente, por exemplo, a gente faz vídeos toda semana com os nossos times, né? São 7 duplas que a gente tem jogando constantemente no nosso lineup. E a gente senta com cada uma delas toda semana para fazer análises de vídeo, quais elementos. Claro que ao longo da temporada a gente vai identificando os elementos que a gente tem que melhorar e qual que a gente já é bom pra caramba, e a gente vai focando naqueles que a gente quer melhorar um pouquinho mais. Entendeu? Mas sim, a resposta para a sua pergunta é sim. A gente já parte do pressuposto que o nosso time é qualificado para já traçar uma estratégia com o próximo time, entendeu? né, para quem trabalha com base, olha só, posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo ofensivo e um exemplo defensivo, tá bom? Então a gente está Uhum. lá jogando no indoor, e aí a gente está jogando contra um adversário, uma ponteira, que recebe uma porrada de bola, e ela tá descendo o pau na paralela. Visualiza essa questão aí. O que, que é a Uhum. primeira coisa que você vai falar pro seu time fazer? Ajusta o bloqueio. Fecha paralelo. Fecha a paralela no bloqueio. E a gente também faz isso na base. Esse é o plano A. Fecha a paralela. Dá sempre certo na base? Provavelmente mais errado do que Pois é, certo. às vezes a menina consegue até ajustar, porque ela lembra que a gente tá aprendendo na base, né? É. Às vezes ela ainda não sabe ler. Aí ela vai ajustar o bloqueio, e aí ela vai bloquear lá na antena, e o próximo levantamento é 2,5 metros para dentro da quadra. Aí ela vai olhar para você e vai dizer assim: Mas você falou que era para bloquear a paralela. Entendeu? Então, olha só o nível né, da cognição como eles estão desenvolvendo ainda. Mas vamos supor que o levantamento chegou lá na ponta de novo e ela ajustou na paralela. Quem me garante que a postura da mão dela vai estar boa? Quem me garante que a Que o central vai chegar e timing. fechar direitinho? Porque, exato, embora eu tenha falado para a equipe, galera, a tendência é paralela, né? Então a base vai ajustar, mas pode ser que a minha central estava viajando lá na hora do tempo. Tava Uhum. pensando em outra questão, onde que ela vai atacar, tá pensando que ela vai comer no lanche. E aí ela esqueceu que a base vai para paralela e deixou um buraco no meio do bloqueio. Ou então a gente fecha a paralela perfeitamente, mas a menina ainda bate por cima do bloqueio. Uhum. E aí o que eu vou precisar fazer? Vou ajustar a defesa. E aí eu tenho uma levantadora lá na posição 1 que ela ainda é ruim de defesa. E aí o que que eu faço? Pô, eu vou dobrar a paralela, eu jogo a 6 lá na paralela. A menina tá atacando, não tá dando certo ainda porque ela tá indo na levantadora lá atrás. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a levantadora de lugar. Eu vou botar a levantadora para defender em outro lugar, vou colocar uma defensora melhor ali.
Então, às vezes, a Uhum. gente coloca líbero para defender na 1 naquela passagem, É, porque a tendência pede que isso seja feito. Então, veja, eu exatamente. dei aí 3, 4, 5 ajustes que a gente precisa fazer na base, dependendo das características da minha equipe, do momento do desenvolvimento, não só técnico, mas principalmente cognitivo, da compreensão do jogo, da capacidade de elas fazerem os ajustes, sem deixar de lado todas as variações que podem acontecer no jogo, como por exemplo, um levantamento que sai para dentro. Eu pedi para você marcar a paralela, mas é a paralela da atacante, não necessariamente a paralela da quadra. Então isso às vezes não, muito comum a gente ter que explicar o que que é a paralela, apesar de você ter trabalhado no treino, apesar de você e se você não trabalhar no treino, daí esquece, né, não vai acontecer. Aí É, a ferrou. gente precisa lembrar, lembra no treino quando a gente falou de paralela, Uhum. não é a posição 1 da quadra, quando é a ponteira que tá atacando, é o ângulo da paralela à linha lateral da quadra, da atacante, então você ainda precisa estar na linha do Uhum. approach dela. Então esses são os ajustes que a gente precisa fazer primeiro na base, para daí a única coisa que eu li do adversário foi, ela tá atacando na paralela. Isso foi a única coisa que eu analisei do adversário, a tendência do adversário. E eu ainda estou na fase de me concentrar na minha equipe É. primeiro. Não, e tudo isso que você falou, toda a sua fala em relação a como que a gente, quais elementos a gente tem que analisar na base, e eu anotei uma porrada aqui. Verificar o perfil geral, a equipe é mais defensiva, mais ofensiva, analisar as potencialidades, analisar as cadeias, é, o tipo, se você vai coletar o dado, será que é interessante você analisar o dado só pelo dado ou você fazer essa análise de desenvolvimento do seu atleta e entender que o erro faz parte do processo? Aí você cai num outro elemento que um amigo meu fala, né? Que a gente tem que dar importância aos números, mas a gente não pode esquecer que o jogo é jogado por pessoas. Então a gente tem que analisar isso também. E isso na base provavelmente é muito mais importante do que os números. Provavelmente não é mais importante, segundo a fala do Peter. E essa frase é dele, by the way. E É. aí, cara, eu queria te perguntar agora, como é que você analisa todas essas questões no universitário? Você já falou um pouquinho aí pra gente, Uhum. mas fala mais um pouco sobre o universitário. Então, partindo do princípio que a gente tem uma equipe com uma certa experiência já em controle das ações no jogo, tanto individuais quanto coletivas, a gente vai, a gente vai começar a fazer as nossas análises para construir esse plano de jogo muito mais baseados no adversário do que no nosso time. Mas nunca esquecendo dos aspectos, das análises que a gente tem que fazer com o nosso próprio time para a gente ter a base de tomada de decisão, sabendo que o nosso time pode adaptar as diferentes estratégias em relação ao adversário. Então a gente começa analisando alguns dados super importantes em relação a como que a gente vai jogar contra os nossos adversários. Então, estudo das rotações, a gente vai lá na rotação 1 a 6, a gente verifica o que, que o adversário está fazendo nessas rotações, quais são as características desse time, se ele joga aqui no universitário tem uma característica importante que muda completamente o, o, a, os sistemas táticos, que todos os times aqui têm 15 substituições. Então, Isso esses muda times podem fazer completamente o jogo, né? completamente o jogo. Esse time pode fazer inversão de rede o tempo inteiro, dentro dessas 15 substituições, né? Pode fazer duas, geralmente por 7 são duas inversões. Então, tem time que joga um 6-2 o tempo inteiro, tem três atacantes na rede o tempo inteiro. Então, a análise fica completamente diferente de um time que joga 5-1. Uhum. Entendeu? Pelo menos três passagens do jogo são completamente diferentes em relação a um time que joga com a levantadora na rede, por exemplo. Aí tem a questão das DS, né? Aqui tem os Defensive Specialists, que pelo fato de ter muitas substituições, tem meninas que são segundas líberos que jogam no fundo de quadro para as opostas, jogam no fundo de quadro para as ponteiras. Então, tem time que não tem ponteira da rede passando, Só entendeu? pra gente fazer essa
análise, essa comparação para quem tá no Brasil, gente, imagina, sabe quando a gente lá no final do set, você Uhum. coloca aquela a segunda líbero do time que não tá de líbero, ela tá com uma jogadora regular, você coloca ela para sacar e ela faz uma passagem no fundo de quadra, imagina Uhum. isso o tempo todo. O tempo todo, Imagine isso o exatamente. tempo todo. É. Então é mais ou menos isso. Imagine como isso muda o jogo, né? Muda totalmente o jogo. Inclusive do ponto de vista da especialização de função. Tem ponteira que não sabe jogar no fundo, É, exatamente. né? Aqui a líbero saca. Uhum. Então tem central que não saca, Exatamente. entendeu? Então tem líbero que saca muito bem, entendeu? Que jogou na base lá Aliás, como, pô, a ensinando. maior parte das líberos saca muito Sacam bem. muito bem, entendeu? Então, para você fazer uma análise do sistema do adversário, é importante você entender esse contexto. O Uhum. contexto do voleibol universitário aqui americano é bem particular em relação a isso. Aí a gente começa a filtrar essas análises, né? Quais são, qual é o tipo de distribuição que a levantadora ou cada levantadora, se jogar um 6-2, faz em cada passagem, como que essa levantadora ou essas levantadoras jogam em relação à velocidade. É um time que joga muito rápido, é um time que joga mais cadenciado. Aí a gente vai filtrando mais ainda. A gente vai fazer side out, qual que é esse tipo de distribuição no side out, qual é o tipo de distribuição nas transições, se isso muda, se está em sistema, se está em mid-system, né, que a gente chama, que é um passe médio e um passe ruim, qual que é esse tipo de distribuição. Aí também filtrando por side out, transição. Aí a gente vai para um nível mais profundo de análise ainda, que quais as tendências de cada atacante nessas passagens, no side out e na transição. Então a gente vai cada vez filtrando mais ainda em relação a levantadora, tipo de distribuição e tipo de bolas que cada atacante ataca em cada passagem, em cada fase do jogo. Então a gente Ou vai. seja, um relatório de um jogo completo pode ter umas 300 páginas. É mais ou menos isso. Mais ou Se menos você isso. for nos detalhes de tudo. É, Vocês imaginam, gente, 300 páginas de números e tendências para um jogo. Mas a gente uhum, vai voltar a falar sobre isso. é, Mas guarda esse número aí, hein? Não, e aí a gente faz as análises pelo Volumetrics, né? Que é uma plataforma que te dá todas acesso ao vídeo, a análise de estatística, análise gráfica, e a gente pode filtrar lá os jogos que a gente quer dos nossos adversários e os nossos também, e produzir um relatório de cento e tantas páginas, Hum, né, com informação para dar com o pau. E aí a gente vai filtrando quais tipos de análise que a gente quer fazer em relação aos nossos adversários. Se é um adversário que joga muito bom na fase de side-out, a gente vai tentar descobrir quais são os potenciais, as potenciais maneiras da gente neutralizar essa força do side-out. E aí, se é um time que tem muito volume de jogo, como que a gente pode atacar esse time para tentar quebrar esse volume, tentar quebrar esse número de transições que esse time produz? Se a gente está querendo atacar esse, a gente vai falar um pouquinho mais como analisar a parte ofensiva e parte defensiva, mas a gente tem que descobrir primeiro quais são as características desse time em relação a essas fases do jogo, para a gente tentar identificar quais características do nosso time a gente pode tentar usar contra o nosso adversário. Então, de novo, eu acho que o ponto principal da sua pergunta, e já falando do profissional também, é esse. Partir do pressuposto que o seu time tem a capacidade de fazer adaptações e descobrir no adversário qual é o ponto fraco ou qual é o ponto forte para a gente fazer essas adaptações no nosso time. Mas nunca esquecendo esse lance da base, que o seu próprio time tem que ser um foco principal da sua análise. A gente tem que saber quais são os pontos fortes do nosso time para a gente saber qual tipo de mudança, qual tipo de adaptação a gente é capaz de produzir naquele certo jogo. Entendeu? Então, exato. essa, Legal. essa, essa, esse ponto fundamental, essa pedra fundamental da análise, na análise
vamos chamar de análise estatística ou análise de dados, ou análise qualitativa que você faz na base, a gente não pode deixar de pensar quando a gente está Hum, trabalhando nos mais altos níveis, entendeu? Então é legal. mais ou menos isso. E tem também, e aí eu vou trazer para você essa questão, que eu acho que você vai gostar. Uhum, Na base tem um peso muito grande, que é a questão psicológica da atleta. Então, como que treinou uhum, durante a semana? Então, se é uma ponteira que não teve uma semana muito boa com essa levantadora, talvez eu inverta as ponteiras de rede, talvez eu inverta, encaixou o jogo mais essa semana, a menina não tá confiante porque teve um problema na escola, brigou com o namorado, né? Então, essas questões emocionais na base, elas muitas vezes transbordam para dentro da quadra. mas, putz, no universitário e no profissional também. Pois é, então Talvez, a talvez gente o não. mecanismo de, o mecanismo, os mecanismos de autogestão nos Hum, níveis mais altos sejam mais desenvolvidos pelo tanto de experiência que essas meninas sim. passam, que esses meninos têm dentro do esporte, mas não necessariamente esses mecanismos vão ser efetivos naquela E hora. os estresses e as dificuldades talvez sejam outros também. Também sejam Exatamente, mais maiores, maiores, né? Talvez sejam numa mais, escala mais maior. pesados, exatamente. Mas isso afeta. E a gente não pode esquecer, quando a gente está analisando e vai fazer o plano de jogo, de buscar esse histórico recente Uhum. para a gente fazer o plano de jogo também. Porque senão a gente vai fazer uma análise fria do jogo e a gente vai esquecer de que o jogo é jogado por pessoas. Né? Mais uma vez a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Pois é, então, mas, ó, a gente já teve assunto aqui para umas 3 idas pro bar, hein? Umas 3, 4. O meu Desculpa, sonho é fazer o 7 Point Podcast num bar. umas 3, 4 jantas. Melhor, vamos falar assim, Janta porque pra não causar polêmica. para não causar polêmica. Mas, ó, vamos então aprofundar um pouquinho mais. Vamos falar sobre os sistemas. A gente falou tanto sobre sistemas. Uhum. Como é que você estuda, ou como estudar o sistema ofensivo do adversário? Como é que você faz aí? Vamos Uhum. chamar de universitário barra profissional, vamos falar das adultas. Certo. Pode ser? Isso é claro. E daí depois a gente fala da base. Boa. Na minha concepção, acho que tem dois fatores que são extremamente importantes. Muito, muito importante. Primeiro é a distribuição de levantadora, da levantadora. E aí, analisando isso pelas passagens do jogo. Cada passagem vai ter um tipo, vai ter um conjunto de atacantes na rede e no fundo, se for o caso, que vai determinar qual é a porcentagem de distribuição da levantadora para cada posição em cada situação e fase do jogo. Então, se a gente pensar side-out, transição, vão ter algumas diferenças aí, mas provavelmente vai ser uma distribuição similar. E aí, tipo de passe, né? Se o passe está bom, se o passe está médio, se o passe está ruim, setorização do passe, o que acontece quando esse passe sai mais para a esquerda, mais para a direita, se está mais alto, se está mais baixo, entendeu? Então, distribuição da levantadora do levantadora barra levantador é extremamente importante para você determinar como que esse time vai jogar ofensivamente. E aí, cada passagem e cada tipo de subdivisão dessas que eu falei aí vai ter um atacante, um conjunto de atacantes que vão receber mais ou menos bolas e cada atacante tem uma tendência. Todo atacante vai ter uma tendência. Os bons, você pegar um Giba, um Nauber, um André Nascimento, esses caras tinham tendências muito amplas. Eles, Hum. os caras tinham tudo quanto é tipo de golpe. Ou pouca tendência, Ou pouca, porque depende batia em disso. todo lugar. Atacava tudo quanto é bola, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é tipo de situação. Mas quando você pega pessoas do planeta Terra, não extraterrestres, Boa. esses caras, essas meninas e esses rapazes têm tendências. Então você vai ter uma certa é, é, a gente chama, no Brasil, eles chamam muito de é, não é tendência que usa, qual é? Incidência, né? Incidência de Incidência. ataque para aquela direção, para aquela profundidade. Então você vai saber mais ou menos
que esses atacantes vão fazer em cada tipo de situação. Então, esse cruzamento de dados é bem importante para você tentar defender essas bolas, tentar bloquear essas bolas, entendeu? E aí eu acho que esses dois pontos são muito, muito importantes. E aí, se você estiver na sua fase de point score, né, de breakpoint, seu time sacando, essa primeira ação tem um elemento muito importante que é a linha de passe do adversário. Como que esse time está recebendo o saque e como que essa primeira bola, o first ball side out, né, a primeira ação de side out, vai determinar essa primeira ação de ataque é muito importante para você analisar quando você está tentando defender, né, quando você está Hum, analisando o sistema ofensivo do outro time. Então, qual que é a parte mais vulnerável dessa linha de passe? É o ponteiro da rede? São os gaps? É o líbero? Talvez o líbero, às vezes o líbero ou a líbero é um alvo, né? Tá com a camisa diferente já por ser então é mais fácil ainda de atacar aquela pessoa no saque. Então, esse é um ponto de análise, eu diria, secundário, é um pouquinho menos importante que o estudo das passagens da distribuição, mas é extremamente importante ainda, porque para ganhar o jogo, você tem que point score, né? Você tem que pontuar no seu próprio saque. Não é só o side-out que vai fazer o seu time ganhar. Então, você tem que descobrir como quebrar o passe do adversário, tá certo? Aí, uma outra análise nesse sentido também é descobrir como o outro time defende, certo? Porque aí esse time não vai contra-atacar, mas aí a gente vai falar da parte defensiva já já. Na base, o que você diria que é mais importante para você estudar o sistema ofensivo do seu adversário? da mesma maneira que você falou que a sua cabeça já está lá, no adulto, partindo de Uhum, alguns pressupostos elementares, eu vou uhum. falar que na base eu estou ainda pensando nesses pressupostos elementares, tá. Boa, Bom, excelente. pois é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tipo de competição que a base participa. Então, no Brasil, na maioria dos casos, a competição, ela é, pelo menos no meu entender, a gente tem dois tipos, né? Ou eu vou para uma competição no estilo festival, que eu jogo contra um monte de equipe num final de semana, e aí é parecido com o que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Uhum, Ou eu tenho um formato de competição que eu jogo um jogo por dia. Além disso, eu posso ter equipes contra as quais eu nunca joguei, não tenho informação absolutamente nenhuma sobre ela, então eu vou ter que colher os meus dados ali na hora do jogo. Então o poder de ajuste vai precisar ser muito grande, e por conta de eu não ter tido condições de fazer esse estudo prévio, eu vou precisar selecionar as minhas prioridades. Então, na base, a gente trabalha muito com a seleção de prioridades e, de novo, essas prioridades elas vão ser tão, tão profundas quanto a capacidade cognitiva da minha equipe de absorver essa informação. Mas a gente vai falar sobre como passar a informação para os uhum, atletas depois. Então, na base, a gente trabalha muito com as prioridades, a menos que eu tenha já material para estudar o adversário. Então, o que a gente faz muito na base, e aqui nos Estados Unidos, a gente muitas vezes joga contra equipes que a gente não tem material, ou eu vou jogar contra essa equipe em janeiro e eu vou jogar contra essa equipe de novo só lá em abril, em outro torneio, e a equipe de abril já não é a mesma de totalmente janeiro, diferente, porque provavelmente. se desenvolveu, treinou, então eu tenho que tratar aquela, embora seja o mesmo clube, a mesma equipe, eu tenho que tratá-la como outra equipe. Esquece todo o scout que eu fiz naquele torneio em janeiro e vamos Uhum, começar do zero, porque a menina cresceu, ela desenvolveu um golpe novo, o saque da minha equipe talvez possa ter melhorado, possa estar no mesmo lugar. Então, a gente tem que estar sempre com esses, eu sempre falo fresh eyes, né, os olhos bem abertos, bem atentos para analisar toda vez que eu vou jogar contra uma equipe nova, como se fosse a primeira vez que eu estivesse jogando. Então, como que a gente faz? A análise do sistema ofensivo do adversário começa no aquecimento de rede, partindo do pressuposto que eu não tive condição de ter material prévio para estudar. Então, eu já vou ali, já vou identificar quem são as meninas que batem mais forte, quais são as tendências dessas meninas, e lembrando sempre que
Quanto mais para baixo a gente vai, né? Quanto menos experiente, quanto mais nova a equipe é, menos variedade a gente tende a ter no jogo. Uhum. Então, quanto mais jovem a equipe é, menos experiente, maior a tendência de ataques de meio para diagonal na quadra. Então a gente parte desse pressuposto que o jogo de vôlei, e mesmo no adulto, nas categorias, no profissional, a maior parte do jogo, dos ataques, são para meio e diagonal. Só que isso se exacerba ainda mais na base, porque elas ainda estão aprendendo golpes, e a gente vê muito, né, que a maior parte das bolas vai para o meio da quadra. A maior parte das bolas vai para o meio da quadra e na base ainda mais. Às vezes ela errou a mão na bola, mas ela queria atacar no meio da quadra. Então a gente precisa Uhum. lembrar disso também. Então, essa é uma coisa. Então, eu consigo já identificar quem tende a ser, ou quais tendem a ser as principais atacantes. Provavelmente, essas atacantes continuarão sendo as mais acionadas durante todo o jogo, independente do rodízio, independente do sistema, independente do momento do jogo, que, aliás, é uma outra questão que a gente analisa. Eu gosto muito de fazer uma análise por terço do jogo. E aí, Interessante isso, qual que hein? é o primeiro terço do jogo? Então, eu separo o jogo em três partes. Do primeiro ao oitavo ponto, do nono ao 16º, e a red zone, que pra gente na base vai ser a partir lá do 17. A gente identifica que os nervos começam a pegar ali a partir do 15, 16, do 17º ponto, que talvez numa Uhum. categoria mais velha, mais competente, vamos dizer assim, mais experiente, a red zone já seja ali a partir do 20. Até o 20 a gente É, tá levando. é, Mas na que base é o é conceito clássico de red zone, né? A conceito partir do clássico de red 20, é. zone. E na base eu acho que essa red zone ela pode chegar até ali a partir do 15º, 16º ponto. Pô, Então, por que a gente faz isso? Porque no começo de todo o set está todo mundo relaxado. Então, será que a levantadora adversária se comporta da mesma forma na sua distribuição no primeiro terço do jogo, no terço médio e no terço final do jogo? Como que ela se comporta se nesse primeiro terço o jogo está pegado ou alguém já abriu uma certa distância? No terço médio do jogo, mesma coisa. Como que essa levantadora distribui o jogo dependendo do placar? E no último terço do jogo, ali na red zone pra gente, essas atacantes principais, elas tendem a ser mais acionadas ou não. Então tem algumas equipes que acionam as principais atacantes no jogo inteiro. O jogo inteiro. Tem equipes que já são mais balanceadas, mais equilibradas, e aí são essas equipes que eu vou fazer essa análise mais aprofundada nos terços do jogo ou de acordo com o sistema. Então, aí a gente já chega um pouco mais próximo do que você faz aí no universitário/profissional, que é como que é o passe, como é que é a característica da levantadora. Lembra que eu falei que na base a uhum, gente tem muita heterogeneidade nos níveis das atletas. sim. Então, se tem uma levantadora que chega melhor na bola, talvez a equipe joga de um jeito. Se tem uma levantadora que é um pouco mais lenta para jogar, para chegar na bola, ela chega mais quebrada, ela joga de outro jeito. Então, então a gente precisa analisar quem são as pessoas que estão na quadra e as características individuais dessas pessoas. Esse é um ponto. Um outro ponto também que a gente faz bastante na base, quando a gente vai, que quando você disse, né, que eu tenho a bola para sacar, então eu tô no meu break point, né, no meu point score, é a gente tentar fazer com que o adversário faça aquilo que nós queremos que eles façam. Darei um exemplo. Se a principal atacante daquela rede do adversário for a oposta, a gente normalmente tende a pedir para as atletas sacar o mais distante possível dessa jogadora, porque na Uhum, base ainda acontecem muitos jogos de menor distância. sim. Então, se a levantadora está perto da ponta, o jogo tende a acontecer mais para a ponta. Se a bola está mais perto da saída e a levantadora está talvez um pouco mais desequilibrada, talvez ela jogue mais para a saída. Ou então, se a levantadora chega para uma bola mais quebrada, a tendência é que o levantamento aconteça para quem está mais Pra- perto. uhum, Para quem está mais perto. Outra coisa que eu preciso analisar é, ao fazer essa análise, né? Desculpa aí
a literação, mas fazendo essa análise de onde a levantadora está, ela tem força para fazer uma inversão? Hum. Ela já desenvolveu a força para fazer uma. Se desenvolveu, aí eu preciso ver se ela está apresentando essa inversão ou não. Então, normalmente, o que a gente faz? Por exemplo, então vou voltar ao meu exemplo. Se a melhor atacante está na saída, eu vou tentar, independente de quem estiver passando, eu vou tentar sacar lá no fundo na 5, para ver se esse É o ponto passe mais distante ponto dessa. mais distante, porque talvez a menina que está passando lá na 5, ela vai ter que abrir e buscar uma bola lá atrás. Esse passe vai ficar mais para 3, 4. E aí eu talvez já consiga ajustar o meu bloqueio para meio e ponta, meio pipe e ponta, porque a bola já ficou mais distante da saída. E Uhum. aí o que eu faço se essa bola for para a saída? Então talvez eu vou esperar um levantamento mais quebrado, mais para dentro da quadra, vou ajustar meu bloqueio de uma certa forma e a minha defesa de uma outra forma, porque aquela atacante, embora ela seja a principal que nós identificamos, ela tá com problema. Ela tá numa situação de dificuldade. Sem Então, dúvida. na base, a gente joga muito nisso, analisando as principais atacantes. Normalmente é um jogo de meio para diagonal, então, principalmente no começo ali. Então, a gente tende a fazer as marcações de bloqueio de uma certa forma. E o saque é muito importante na base. Se a minha principal atacante de extremidade é a ponta, então eu vou sacar lá no fundo na 1. Se a minha principal atacante é a central, então eu vou tentar descer o pau Quebrar para o passe. jogar, para quebrar o passe. Uhum. Ou essa central é uma boa passadora? Ela já desenvolveu essa questão do passe. E aí, principalmente aqui nos Estados Unidos, ainda tem muita gente que não faz central treinar passe. Então eu vou sacar curto lá na central, porque eu sei que ou vai quebrar o passe dela, ou vai atrasar o jogo com ela, e aí ficou um pouco mais fácil da minha distribuição. Então, o saque na base ajuda muito a determinar aquilo que eu quero que o adversário faça ou não faça. Né? Se eu quero forçar a Hum. ponteira a atacar, eu vou sacar lá do lado dela. Então, a gente também tem bastante isso. Então, tem um pouco menos de variedade, e aí, aquela uma ou duas atacantes que atacam na paralela ficam mais evidentes quando elas começam a surgir. Não Sem é dúvida. todo mundo de uma vez que tem todos os golpes. Uhum. Né? Então, a gente ajusta para aquilo que acontece mais primeiro. Então, se de 10 bolas, 8 são atacadas de meio para diagonal, então eu prefiro defender essas 8 e deixar ela atacar as duas da paralela. Ou mesmo aquela atacante que tem esse golpe na paralela, será que eu preciso ajustar toda a bola para paralela na base? Se de 10 bolas que ela recebe, 8 ela Uhum. ainda ataca para diagonal, Sim. eu vou ajustar para paralela? Não sei. A minha equipe tem essa capacidade de fazer esse ajuste o tempo Uhum. inteiro? Então, na base, a gente vai muito por aí. Saque determina muito, tem o poder de determinar muito aquilo que o adversário pode fazer. E lembra sempre Uhum. que a gente vai estar falando de tendências, né, ou de possibilidades. Sim. No ataque, existe um pouco menos de variedade, então é mais fácil de identificar as tendências e ajustar as tendências. Ao identificar quem são as principais atacantes, então lembrar que a gente precisa estabelecer prioridades, e aí quando a gente for falar de como passar as informações para os atletas, talvez a gente fale de novo de diferença de base para Uhum. adulto, mas eu vou parar por aqui, na base. Importância do saque, um saque controlado, efetivo, identificar as principais atacantes e saber que o grau de variação dos ataques vai depender muito do nível da equipe. Quanto mais nova, quanto menos experiente, menos variedade. Mais eu preciso concentrar minha defesa no meio da quadra, mas a gente vai falar de defesa já já. Então a gente ainda está analisando o adversário. E aquela distribuição de primeiro terço do jogo, segundo terço do jogo e o último Nossa, muito terço do jogo. interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito bom. E agora a gente vai virar a moeda. Ah, vamos lá.
Faz de conta que a gente está no ataque e defesa aqui. A gente vai virar moeda e falar do sistema defensivo agora. Como Hum, que a gente analisa a como estudar o sistema defensivo do nosso adversário? E aí você fale da base que eu vou falar do universitário barra profissional já. legal que tá tudo conectado, né? O ataque Uhum. com a defesa tá conectado. Então, continuando a minha fala, já que a gente vai falar de defesa, eu Uhum. falei lá do ataque, do saque, né? Então, vamos Uhum. começar lá, eu tenho o saque. Ao conseguir minimizar os bons levantamentos para os principais atacantes, pô, quem que não quer isso, né? Uhum. Minimizar os levantamentos para os principais atacantes. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quanto mais a gente conseguir neutralizar o ataque do adversário com o saque, melhor para nós. Uhum. Segundo ponto, existe uma tendência na base de ser um jogo de meio para diagonal muito importante nas extremidades. É, mas, ainda assim, eu preciso fazer o data bunda, né? Que é analisar o jogo, sentar lá na cadeira. Data bunda é muito bom. A gente, na base, o que a gente faz? Dado que a gente não tem muito esses dados anteriores, se você tiver professor e professora, tem que sentar a bunda na cadeira, assistir o vídeo. A gente faz na quadra, a gente tem a tendência, e a gente faz as setinhas na quadra mesmo. Ah, mas eu faço Aonde, isso também. né, é o data caneta, né? Para É, onde que cada atleta ataca é. e a gente tentar por rotação, ou por qualidade de passe, e aí a gente tentar fechar esse bloqueio. Lá no comecinho da nossa conversa, eu disse, lembra que eu falei do plano A, plano B, plano C, plano D? Professor, você que trabalha com a base, a tua capacidade de repertório, o teu repertório, tanto ofensivo quanto defensivo, ele precisa ser tão vasto com quem trabalha, tão vasto quanto quem trabalha com profissional, mas por razões diferentes, talvez. É, Né? No verdade. caso da base, é por conta, muitas vezes, da capacidade atual da nossa equipe. Consigo fazer o plano A? Vou tentar fazer. Foi suficiente? Então agora tem que ter o plano A mais o plano B. Eu fecho a paralela, dobro a defesa na paralela. E qual que é o plano C? Troca a menina que está lá na paralela defendendo. Faço uma substituição, aumento o bloqueio, Uhum. tenho troca para fazer. Eu estou no começo do set, eu estou no final do set. Como é que eu vou correr atrás? Eu tomei 3 pontos de ataque na paralela, na P1, que a gente estava usando como exemplo na P1. Como é que eu vou compensar nas outras passagens? Onde que eu vou conseguir arrancar um pontinho aqui e um pontinho ali para compensar aquela perda que eu tive naquela P1, né? Uhum. Então, E quando você analisa o seu adversário, você faz essa mesma análise? Tipo, como o meu adversário, como que o meu adversário na base joga no sistema defensivo dele para eu atacar ele melhor? exato. É esse Então, mesmo tipo de análise? o que a gente faz basicamente é, primeiro, eu preciso saber, quando eu vou fazer essa análise do adversário, eu preciso levar em conta basicamente 2 fatores. Primeiro, a minha equipe está jogando mais em sistema ou fora de sistema? Hum, É importante isso. Porque isso pode determinar como o adversário vai defender. Então, se a minha equipe está jogando em sistema, porque lembra que na base a gente precisa jogar super rápido? Depende. A resposta depende sempre é muito boa, né? Se a minha equipe tem a Uhum. capacidade, vou tentar acelerar um pouco o jogo. Se não, a gente joga um jogo mais cadenciado. Então, quais são a equipe adversária apresenta desenhos defensivos diferentes dependendo se eu estou em sistema ou fora de sistema e quem que tá recebendo a bola. Às vezes a equipe adversária defende de um jeito para uma ponteira e defende de outro jeito para outra ponteira. Então a gente tenta analisar sistemas defensivos, que lembra que assim, o sistema defensivo perfeito, ideal, é aquele que todo mundo está livre para defender onde quiser, porque a qualidade da leitura é espetacular. Então o sistema defensivo utópico é não ter sistema defensivo, né? É baseado na leitura de jogo, todo Aham. mundo lendo o jogo. Mas, quando a gente fala de desenvolvimento de atletas, nós precisamos, e eu ainda acredito muito, de apresentar possibilidades. Ó, existe um sistema de perímetro, existe um sistema, e a gente chama muito mais a defesa quadrada, defesa semicírculo. Aqui nos Estados Unidos a gente chama da meio-meio, que é uma defesa Uhum. muito comum aqui nos Sim. Estados É. Unidos.
eu vou dobrar duas na paralela, duas na diagonal, quem que vai cobrir largada, quem que não vai cobrir largada. São sistemas estanques, não flexíveis, mas que na base, quando você coloca vários sistemas diferentes como possibilidades de atuação, ao se desenvolver todos esses sistemas, aí a gente começa a próxima fase eu vou mesclar um pouco esse com aquele. Então, esse lado da É o quadra tal. defende desse jeito, aquela Uhum. lado da quadra defende de outro jeito. E aí não é nenhum, é um híbrido de dois sistemas. É. Então você vê que aos pouquinhos a gente vai aumentando esse leque de possibilidades a ponto de chegar num momento lá na base que, por exemplo, a minha menina da posição 6 falou assim, professor, é, a gente tá jogando essa defesa aqui, mas eu vi que ela vai atacar pra diagonal, então acho que eu vou ficar mais pra cá. Porque acho que nesse caso, esse outro sistema que a gente utilizou Uhum. é mais apropriado. Então veja que na cabeça dela é outro sistema de jogo, quando na verdade ela está fazendo uma leitura e uma adaptação para ela Uhum. naquele momento. É o Então, tal, é tal da ideia de ter muitas ferramentas na sua caixa de ferramenta e acessar uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali, analisando os três mecanismos de performance: leitura, tomada de decisão e efetuar o movimento. Olha, um tema se correlacionando com o outro, né? exatamente. E É, aí, se a gente muito, chega muito lá. espetáculo. E aí, quando a gente analisa o adversário, estão defendendo desse jeito. Aí, a outra questão que a gente vai fazer ok, como que eu vou destruir ou, né, ou causar dano nesse sistema defensivo? Uhum, Aí eu preciso voltar os olhos para minha equipe de novo. sim. Se a diagonal tá aberta, a minha atleta é capaz de atacar naquela diagonal? Ou Uhum, se a paralela tá aberta, a minha atleta é capaz de atacar na paralela? Ou eu tenho que mudar a distribuição da levantadora? Ou às vezes muito que a gente faz na base é criar armadilhas, né? Então, por uhum, exemplo, a gente cria armadilhas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que a minha oposta ataque mais, porque ela é mais efetiva. Então, qual que é a armadilha que eu vou criar? Eu sei que a minha ponteira, e aí por isso que eu falo dos terços do jogo, né? A minha ponteira talvez seja atacante menos eficiente de extremidade. Ali no começo do jogo, eu vou criar um padrão de jogo pro lado dessa ponteira. Então, eu vou jogar com 7, a gap, né, a chutada de meio, vou jogar com bastante ponta, então eu vou induzir o adversário a começar a bloquear mais, se preocupar mais com essas uhum, atacantes, para que daí lá nos momentos mais decisivos do jogo eu quebro esse padrão e aí eu começo a dar mais bola para minha oposta. Lembrando que na base eu não posso apenas levantar para minha oposta do 15 para frente, senão ela vai estar fria, a cabeça dela vai estar em outro lugar, o técnico não gosta de mim, a levantadora não gosta de mim. Então eu preciso mantê-la no jogo, porque lembra, aham, elas ainda estão desenvolvendo essa capacidade de entender o que é criar uma armadilha e às vezes ela até entendeu, mas porque ela não recebeu bola, ou ela recebeu pouca bola, ela ficou fora do jogo. Então essa armadilha que eu criei, putz, ferrou pra mim, ferrou pro meu lado. uhum, Então eu preciso saber a qualidade da minha oposta, nesse caso desse exemplo, e saber quantas bolas eu tenho que dar pra ela, qual a frequência que ela tem que receber bola pra ela ficar no jogo. E aí na hora que eu precisar ir mudar o jogo pro lado dela, ela tá efetiva. Então eu crio essas armadilhas, leio a defesa do adversário. Preciso criar armadilha ou não preciso criar armadilha? Né? Então a gente faz bastante isso com o adversário. E outra coisa que acontece muito, e aí eu vou finalizar minha fala com isso, é a combinação de central com extremidade. Né? Tentar fazer, porque lembra que a quadra na base ela é maior do que no adulto. Então, uhum, é relativamente falando. Então existe muito na base jogar com chutada de meio com saída, para fazer a central chegar atrasada, um bloqueio mais quebrado. Existe muito tempo costas com ponta. Essas combinações de maior distância entre central e extremidade são ferramentas muito utilizadas na base, porque a quadra é maior, a rede é mais longa na base. uhum, é. E agora você, como é que é aí no E- universitário e no É, adulto? toda vez que a gente vai fazer uma análise do sistema defensivo do adversário, eu começo sempre analisando qual é o tipo de bloqueio que esse adversário tem, qual é o sistema que Legal. eles usam.
porque é a primeira linha de defesa daquele time, certo? Muito bom. Então, a minha análise vai muito como que esse time se defende em relação aos adversários dele. Então, essa primeira linha de defesa é muito importante. E aí a gente tem que analisar qual a característica do sistema de bloqueio. É um sistema aberto, é um sistema mais fechado, que faz swing block para as extremidades? Qual é Arremada, né? a Arremada remada? em português. Remada. Qual é o tipo de característica da central? A Hum, central determina muito qual é o sistema de bloqueio que vai ser jogado. Essas centrais, elas seguem a primeira bola, seguem o passe, né? Seguem a outra central. As extremidades ajudam nessas primeiras bolas ou não? Né? Porque esse fluxo de primeira bola pode ser muito rápido e muito constante no hum, profissional, até com passe médio. Tem levantador, é o levantador que joga com central em passes médios. Então é importante você analisar se isso acontece realmente. seria o nosso Nesse passe B no um Brasil? passe B, exatamente. Legal. Aí essas extremidades estão ajudando ou nesses passes médios ruins elas já abrem e já se preparam para fazer a remada para as extremidades? E aí a gente tem uma segunda linha de análise do bloqueio que é em relação à fase do jogo. Então, nesse first ball side out do adversário, do nosso time, desculpa, né? Quando o adversário está sacando, essa primeira fase, elas são disciplinadas, elas tendem a ser mais disciplinadas. Aí, quando entra em fase de transição, que é um pouquinho mais caótico, essa característica se mantém ou muda? Que Então, interessante. porque aí em relação à fase do jogo, as características e os comportamentos motores tendem a mudar também, por Uhum, causa da situação que o jogo em si coloca essas atletas, entendeu? espetáculo. E principalmente em relação às centrais, porque aí tem uma outra conceito que a gente sempre usa também, que é táticas são ditadas por tendências. Hum, Então, se existe uma tendência muito forte de um ataque de transição saindo pela ponta, a central já vai dar um passo já em direção a essa atleta que vai ser a principal atacante nessa fase do jogo. Não sei, entendeu? Será que esse time é tão disciplinado que ele mantém o sistema nessas diferentes circunstâncias do jogo? Então a legal. gente tem que analisar tudo isso. E aí entra todos esses layers de análise que é por passagem, entendeu? Por fase do jogo também, entendeu? Então tem time que joga muito disciplinado na primeira metade do set. Aí quando o bicho vai pegando mais pro red zone, aí vai mais em relação a o que tem de estudo de tendência do adversário, entendeu? Então tem vários níveis de análise de como esse bloqueio, esse sistema de bloqueio se comporta, principalmente analisando as centrais, né? Como as centrais se comportam em diferentes situações. E aí a minha segunda tipo de análise é o tipo de defesa. Como que a posição 6, 5 e a sobra da rede está se comportando. Aí, esse time é disciplinado? Esse time muda em relação às fases do jogo? Muda em relação às circunstâncias do jogo? Muda em relação ao tipo de ataque que tá sendo recebido por eles? Então, de novo, essas mesmas profundidade de análise vai para quem está se defendendo lá no fundo de quadra, né? E aí, aí como que a gente vai analisar cada atacante, né? Tendências, como esse time se defende em relação a um atacante que recebe mais bolas, né? Esse time vai esquecer as outras atacantes naquela passagem, já fazer uma diligência maior nessa atacante. Principalmente quando o adversário joga com a bola rápida, né, joga Ex com um sistema ofensivo rápido, você tem que ter Exatamente. prioridades, né, senão não chega. Exatamente, tem que ter as prioridades, porque a velocidade do jogo e essa distribuição mais heterogênea faz com que você tenha que tomar decisões
e ir por prioridades também. E o lance que você falou lá das maiores distâncias em relação à puxada da primeira bola e as outras bolas estão sendo distribuídas, é muito importante também em relação a o qual tipo de defesa está sendo implementado no outro lado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. As bolas de overload, né, de Uhum. sobreposição, set com ponta, essas bolas são muito utilizadas no alto nível, né? Principalmente se tem um bloqueio que marca um pouquinho mais fechado, porque aí Hum, você dificulta essa, esse movimento tanto da extremidade como da central para chegar nessas bolas que vão ser sobrepostas. E se você, no começo do jogo, por exemplo, você usa muito a sobreposta, daí no final do jogo você pode usar mais a central, porque a tendência é que a extremidade já esteja seguindo a bola de ponta, por exemplo, né? Ou maior distância mesmo, se set com chute na saída, ou combinações de meio de quadra que é muito as utilizado gaps. no voleibol masculino hoje em dia, né? Você puxa o central em cima do levantador e uma bola sobreposta com um pipe num gap do bloqueio do outro lado. Então, esses tipos de análises, tipo de bola que você vai fazer no seu sistema ofensivo para neutralizar o sistema defensivo do outro lado. Então, acho que a análise do, do profissional, né, universitário profissional, é um pouquinho mais profunda em relação a esses mínimos detalhes. De novo, partindo do pressuposto que o seu time sabe fazer adaptações em relação ao sistema defensivo do outro lado. Você sabe que você falou da primeira linha de bloqueio, e engraçado que às vezes a gente vê na base, quando essas questões começam a aparecer, Uhum. na base elas ficam muito escancaradas. Porque você vai jogar Escancaradas, contra um é adversário, às verdade. vezes ele identificou que a minha principal atacante é de ponta, e às vezes antes da menina sacar, o bloqueio já tá inteiro pro lado da ponta. Uhum. Então, saber identificar isso, então você falou marcação mais fechada, marcação mais aberta, na base eu vou acrescentar pendendo para um lado, pendendo para o outro lado. Uhum. Sim. Então eu já sei que elas tendem a marcar paralela para minha ponteira, a central está priorizando meio e ponta, ou a saída, a ponteira do adversário que bloqueia a minha saída, é ela que está bloqueando a central. E aí eu sei que se eu jogar para a saída, a diagonal vai estar fechada. Uhum. Então isso às vezes acontece antes do saque. Às vezes você vê no É. adulto, tá todo mundo O adulto é neutro. um pouquinho mais discreto. Isso, discreto. Acontece depois do saque, né? Essas, É, né? Ou acontece baseado na qualidade do passe, ou né? setorização do A passe. setorização do passe influencia no reajuste da base do bloqueio. É, isso mesmo. Né? Então, às vezes você consegue ver isso na base, mas sem ainda muito aquele caguete de eu vou esconder, eu vou querer que você pense que eu vá fazer isso, mas eu vou fazer outra coisa. Né? Então, isso ainda é, é muito interessante você ver esse nível de desenvolvimento, né? Na base, é um pouquinho mais Uhum. devagar, e aí conforme elas vão chegando lá no sub-17, no 18, essas questões elas estão, mas não, às vezes elas mesmas chegam e falam assim pra gente, mas se a gente vai, né, pender pra ponta, né, a gente não pode esconder, não pode esperar um pouquinho mais? Ou elas mesmas começam a identificar, mas vamos começar fechado, porque elas estão jogando muito com central. Mas se o passe quebrar, a gente pode abrir já um pouco mais e resetar a base do bloqueio? Uhum. Então, se a gente oferece esse repertório quando elas são menores, e a gente continua estimulando, fazendo perguntas, a gente sempre fala muito do feedback através de perguntas, elas mesmas, conforme o tempo vai passando, com a experiência delas e com jogar, elas vão começando a fazer esses próprios ajustes, porque aquele parzinho percepção-ação, a partir das experiências que elas vivem na pele, não a partir de um discurso, não necessariamente a partir somente de um relatório, a partir de números, vão falar muito mais alto, porque esses ajustes vão fazer muito mais sentido. Boa. Então agora, como que a gente passa essas informações para os atletas? Porque pode ser um mundo de informação, mas Putz. como que a gente passa isso para os atletas? Como é que você faz aí?
Cara, eu recebo aquele relatório que eu citei agora há pouco do Volleymetrics, tem cento e tantas páginas, e eu tenho que filtrar o tanto de informações que eu vou passar para os meus atletas. Então, a minha análise é super profunda, de muitos aspectos, todos que eu falei aqui, mais um Como monte, tem que ser, né? O como tem técnico que tem ser. que fazer E análise profunda. exatamente. E a gente teve o Magu aqui há algumas semanas atrás que falou exatamente isso. A gente tem que ter todas essas coisas na cabeça, anotado, estudar tudo isso, mas como a gente vai passar para os nossos atletas, é uma questão muito, muito importante, questão chave. Então, eu vou te dar um contexto histórico. Antes, quando eu comecei a trabalhar com os níveis mais altos, né, principalmente universitário aqui, a gente fazia um relatório de 6, 7 páginas com muita informação. E aí, pô, passagem, distribuição, tendência, sistema, tudo isso que eu falei aqui de todas essas análises, a gente colocava no papel e dava para os nossos atletas. Então, putz, era um livro. E, cara, era muita coisa, muita coisa. E a gente via que algumas absorviam bem, mas a maioria delas não absorvia bem. A maioria delas, umas cagavam para o reporte, outras não entendiam, outras ficavam confusas. Chegaram lá no jogo, ficava maluca. E aí E, vocês também, né? e Pô, aí a eu gente dei o também, reporte pra caralho, agora a gente tá você. falando disso, pô. Aí, junto com as metodologias de treino, tem um monte de coisa aí envolvida. Aí, ao longo dos anos, a gente foi reduzindo, reduzindo, reduzindo e chegando a uma página. Que Então, bom. o que a gente passa para os nossos atletas é as distribuições principais de cada passagem e a característica da levantadora das principais atacantes. Só. E aí a gente fala um pouquinho quando a gente passa isso no vídeo, quando a gente faz o cross information do que está naquele papel com o que a gente está fazendo no vídeo, a gente faz outras a gente passa algumas outras informações que a gente pede para elas anotarem de acordo com o que elas acham que é importante, e a gente também pede a opinião delas. A gente faz uma Hum, cocriação. Cocriação é importante para legal. você gerar autonomia, gerar interesse da sua atleta a analisar esses vídeos, analisar essas questões estatísticas, talvez, gráficas, talvez, para ela se educar em relação ao jogo, se educar em relação a como fazer o estudo e adicionar ao plano de jogo na medida do possível e na medida que na medida que ela acha que ela pode contribuir. Entendeu? Então tem esse esquema de cocriação que a gente cada vez mais acha importante. Antigamente eu não fazia isso. Era um processo unilateral. Eu falava para Hum, ela que ia ter que ser feito e a gente ia tentar executar na hora do jogo da melhor maneira possível. Hoje já é menos informação que a gente passa, as mais importantes, e de maneira reduzida e simples, o mais simples possível, e também pede a opinião delas para fazer esse esquema de cocriação, porque no final das contas são elas que estão na quadra, não a gente. Né? Mas a gente tem muita informação e a gente, na hora do jogo, a gente pega todos esses relatórios, todas essas informações e a gente vai fazendo vai cruzando informação na hora do jogo para fazer as possíveis adaptações no jogo. Então, se a gente tiver que reorganizar o nosso sistema ofensivo ou defensivo, o nosso plano de jogo, a gente tem a informação que foi feita no plano e a gente cruza com o que está acontecendo na hora do jogo para a gente fazer as possíveis mudanças, se necessário. E geralmente tem que fazer, né? Porque o adversário também faz esse processo. E como que você, na base, passa a informação para os seus atletas? eu vou começar com duas frases. Primeiro, pra gente lembrar, o Marcelo Francoviar, quando esteve aqui, falou: muita informação mata a informação. Isso é muito Exatamente. verdade, principalmente mais na base ainda, que lembra que elas Mais estão em ainda. desenvolvimento. E Uhum. segundo, tem um cara aí que fala que táticas são ditadas por tendências. Isso Então, aí. lembrar dessas duas coisas na Essa base. fera aí, meu. Ô, louco, bicho. Chris McGowan, do Gold Medal Square. Isso aí não é meu, não. Táticas são ditadas. Mas em português é você. Em Você português é está vendo? você. Então, cara, na base a gente vai basicamente. Lembra que eu falei das camadas? Primeiro é qual é a característica geral do adversário, qual que é a nossa.
vai ser uma equipe que vai atacar muito, vai sacar muito forte, porque elas são altas, tem um bloqueio, o bloqueio vai estar inteiro. Não, como é que vai ser esse confronto de características básicas das duas equipes? Pra gente se preparar psicologicamente. Vai ser um jogo que nós vamos precisar defender muito, ou nós vamos poder mais ir para cima no ataque, né? Vamos receber muita bolada por causa dessas características. Depois, nós vamos buscar as principais atacantes do adversário, quando que elas são mais acionadas, se é no jogo inteiro ou mais pro final. Se existe diferença, e é isso que a gente faz durante o jogo, né? Se existe diferença, primeiro terço, terço médio e o último terço do jogo, Os terços, terços do importante. jogo. Uhum. E no máximo ali, então a gente sempre tem por rotação, a gente tem qual que é o ponto principal, um ponto principal de ataque e de defesa para cada uma das rotações, se for possível, nas categorias mais velhas, e pontos secundários, talvez ali um ou dois pontos secundários por rotação. Então, um ponto principal, que isso é inegociável, do ataque e da defesa, e mais um ou dois pontos secundários de ataque e de defesa. E daí, se eu tenho uma atleta que aí já entendeu tudo, aquelas mais cognitivamente mais avançadas, aí eu posso individualmente para ela dar mais informação. Então a gente Interessante. vai na peculiaridade, na particularidade de cada atleta, Isso acontece com a gente também. né? Isso Então, acontece com a gente também. características gerais das duas equipes, o que que a gente pode esperar do jogo? Um ponto principal para ataque e para defesa em cada uma das rotações e talvez um ou dois secundários, e daí mais pontos de ataque e de defesa, né? Mais questões táticas. Aí a gente vai daí, portanto, atleta por atleta na base e aos pouquinhos a gente espera que cada vez mais a gente possa dar mais informação de acordo com o desenvolvimento da equipe. Uhum. Mas se você, professor e professora, na base, compreender quais são as características, o matchup, né, das características gerais das duas equipes, para ver como que é a tendência do jogo encaixar, e pelo menos um ponto principal do ataque e da defesa do adversário em cada uma das passagens, você vai ter aí 12 pontos elementares, 6 de ataque, 6 de Uhum. defesa, para você, isso já aí já dá conta de uma grande parte do jogo. Porra, com certeza. Uma coisa que a gente adiciona também nessa página única que eu te falei é qual é a característica geral do sistema defensivo do adversário, né? Aquele lance que eu falei do bloqueio, da defesa de fundo também, para elas entenderem como que a gente pode possivelmente atacar esse time. Legal, É isso isso aí. aí na base seria o equivalente à característica geral da equipe, né? É Então a isso, equipe joga exatamente. bloqueio mais fechado, bloqueio mais Isso é. aberto, defende mais pra cá, mais pra lá. É um Muito bom. bumba meu boi, né? É. Tem time que é o bumba meu boi, né? Que não tem sistema. Não tem stun nenhum. Tem sistema, é cada um por si. Pode E aí você acontecer. tem que saber se você Ué, está jogando contra o lógico. time assim, porque tem time que não tem sistema. Mas isso aí, Peter Bristotti, quais materiais que a gente pode usar para estudar plano de jogo? Ah, legal. Bom, primeira coisa é estudar o adversário enquanto você joga. Enquanto você tá jogando, porque às vezes o plano de jogo pode ter ido pro espaço. Você estudou o adversário, você estudou o adversário uma série de jogos que você fez contra eles e chegaram pro jogo com outro plano de jogo. Então aquilo que você estudou e não é difícil acontecer, hein? Ou Você tem acontece que direto. jogar no É, lixo. é raro, mas acontece muito. É raro, mas você tem que descartar aquele que você estudou, porque o adversário tá fazendo uma coisa completamente diferente ou a Uhum, sua equipe não tá encaixando aquele plano de jogo que você fez. Então você vai precisar ajustar para aquilo que a tua equipe é capaz de entregar naquele dia e aquilo que o adversário está fazendo naquele dia. Então eu acho que isso é a primeira coisa, você ser capaz ou ter o staff ou a capacidade de estudar o adversário ali na hora que você está jogando, para uhum, saber primeiro se o seu plano de jogo está dando certo, né? Porque se você sem dúvida. não estudar, não tomar nota, você não vai saber muitas vezes, a não ser aquilo que dá na cara. E muitas coisas não ficam na cara, né? Não estão ali. Ali, é o 2, 3% que vai fazer a diferença ali no final do jogo. E esses 2, 3% muitas vezes não estão na cara. Esse é um ponto. O segundo ponto, para mim, é você
assistir jogos, assistir muito voleibol, Assistir do muito nível voleibol. que você joga e o nível acima. Então, na base, se eu sou técnico de sub-15, eu vou assistir um monte de jogo de sub-15, mas também de sub-16. E de sub-13, porque às vezes eu preciso dar um passo Excelente. para trás. Olha Às vezes eu isso. preciso dar um Vou passo para pensar aqui. trás para dar um passo para frente. Então, eu tô no sub-14, eu vou analisar a minha equipe. A minha equipe sub-14 apresenta os requisitos ou aquilo que é esperado de um sub-13 para eu poder avançar, porque você não lembra que eu falei lá na frente, se precisar de um ajuste, que é um ajuste elementar, eu sempre falo para elas, vou dar um exemplo aqui rapidinho. Vem uma bola de graça, lembra quando a gente jogava aquele sistema W, quando a gente era Uhum. sub-12, Sim, iniciante? sim. A bola vem de graça, guess what? É este o sistema que você vai estar para receber a bola Uhum. na base, né? Porque às vezes a líbero é Sim, muito boa, mas lembra que a quadra é grande? Então as sem dúvida. três que estão na rede, se a minha levantadora está no fundo, vão receber as bolas curtas e as outras duas que sobraram no fundo vão receber as bolas longas. E recebo em W. Mas você imagina, você nunca fez recepção em W. Lá quando você estava na escolinha, o que, que vai acontecer? A ponta e a saída vão sair da quadra para atacar, a central só vai esperar atacar e do nada Aí você tem duas lascou-se. meninas para passar a quadra inteira. Aí você Uhum. tem um adversário lá que ajusta rápido. Ô, Igor, vou meter a bola lá no fundo. Mete uma bola no fundo, mete uma curta. Mete no outro canto da quadra uma bola curta. E aí, Uhum. do nada, duas meninas não são capazes de passar lá no seu sub-17, sub-18, porque você pulou a etapa. Então, não pular a etapa. E também saber onde eu quero chegar. Eu quero que a minha equipe sub-14, no final da temporada, talvez esteja jogando parecido com o que o sub-15 joga no início da temporada deles. Então, saber o que, que eu preciso fazer se eu precisar dar um passo para trás e aonde eu quero chegar. Eu preciso ter um norte, eu quero chegar ali no final da temporada. Então, eu sugiro, você é técnico de sub-14, vai assistir o sub-15 umas 2, 3 semanas no começo da temporada para ver como que elas estão jogando. Talvez seja essa maneira com que você queira que o seu sub-14 termine a temporada. E a terceira maneira de estudar é ir atrás de podcast, de livro, conversar com técnicos mais Uhum. experientes, assistir o Set Point Podcast, esse Por episódio favor, por aqui, favor. Esse episódio você bota na sua lista aí. e fazer perguntas. Fazer perguntas. Eu acho que essas são as maneiras com que eu sugiro pra gente estudar. E aí, o que, que você acha? Não, eu concordo 200% com todas essas ações que você falou, que você propôs. Aí eu vou dar a minha contribuição aqui para essa pergunta seria mais em relação a qual curso ou qual material realmente ir atrás, né? Eu, obviamente, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui e falar, assista ao Set Point Podcast, que tem um monte de episódio que a gente fala disso, o episódio do Rubinho, o episódio do Magu, esse episódio, obviamente, A que eu mentoria já Set assisti Point? várias vezes, a mentoria Set Point, ia chegar lá. Ah, A mentoria desculpa. Set Point tem uma aula só disso, cara. Não, e aí, outros materiais também, o curso do Gui Novaes, que ele tem um curso só de plano de jogo. Então, eu recomendo muito. O Gui, que é fera, parceiro nosso do podcast e da mentoria. E ele tem muito material sobre isso. E o livro do Peter. Aprenda inglês, Eu cara. não falei do livro, olha lá. Mas eu ia falar, né? O livro do Peter, o Rise Above the Net. E teremos novidades em breve em relação ao próximo livro de Peter Bistott, no Olha lá. qual eu tive a honra de participar também. Então vai ter muitos coaching pills que vai ser espetacular. E o meu curso também, né? Tem que puxar a sardinha para o meu próprio lado, porque eu falo bastante disso no meu curso. E se você está assistindo esse episódio depois de maio de 2025, acesse o meu portal, porque tem muito material lá, tá certo? E se você está assistindo antes, já já novidades em relação ao portal. Beleza? Peter Bristotti, meu amigo, meu parceiro, meu irmão. Foi legal pra caramba esse Porra, nós episódio, falamos, cara. hein? A gente falou pra cacete, cara. Antes de começar a gravar, a gente falou: episódio de uma horinha. Uma horinha, porra nenhuma. A gente sabe que não ia demorar uma hora. A gente tava se enganando. Mas foi muito legal. Valeu aí por A essa torcida experiência. sempre vale. A torcida sempre vale, é. Pô, galera, se vocês têm algum feedback em relação a esse episódio, a esse formato que a gente
É como se fosse um piloto aqui para a gente produzir mais conteúdos mais aprofundados num tema. A gente vai fazer cada vez mais isso também, não necessariamente só nós dois, mas com convidados também. Mas Deixa o o seu forma, recado lá no YouTube, né? deixa o recado no YouTube, manda recado para a gente no Instagram, nos grupos de WhatsApp, que a gente sempre gosta de receber feedbacks em relação ao nosso conteúdo. Recado final aí, meu amigo, por favor. Estuda, menina. Estuda, menino. Conversa com as pessoas. Aí. Deixa o recado no YouTube pra gente saber o que você achou, como o César, como o Feijão falou. Lembra de. Hoje sou eu que vou dizer, hein? Se você quiser saber de uma das 187 maneiras de ir para os Estados Unidos. Boa. Olha lá. Escaneia o QR Pera, Code pera, pera, aqui. pera. Ah, vamos lá. Quantas maneiras, César Feijão Venati? 187. Boa, Pode boa. crer. Né? Entra em contato com o Lucas Negrin, que ele vai te dar todo o suporte aí. Compartilha o episódio, volta para conferir o próximo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.